Legal, mais um vídeo, canal do Fábio Fidelix. Grande abraço a você que está acompanhando. Faz a sua inscrição aí, deixa o seu comentário, porque vamos falar do Kleber Machado. Finalmente, né, o Kleber Machado se manifesta sobre a sua situação dentro da Rede Globo de televisão. Todo mundo sabe, né, que ele perdeu a sua posição, ele perdeu espaço para o Luiz Roberto, que hoje é o número 2 e vai assumir a posição de titular a partir de 2023, porque o Galvão vai deixar a Rede Globo, né, a última Copa do Mundo, será a despedida do Galvão Bueno nessa Copa do Catar 2022, e a partir de 23 o Luiz Roberto será o número 1, pelo menos tudo indica, né? Tanto é que o Kleber Machado nem viaja para o Catar, né? Só Galvão e Luiz Roberto, pela Rede Globo, né, pela TV aberta, vão estar lá em loco acompanhando a Copa do Mundo. E o Kleber Machado vai estar aqui no Brasil, né, fazendo as partidas do estúdio da Rede Globo, coisa que não acontece há muito tempo. Até aí todo mundo já sabe, o Kleber se manifestou aí. Essas informações estão em vários portais esportivos, em vários sites, e o Kleber disse que, é claro, né, que ele gostaria de estar no Catar, que é muito mais interessante fazer a Copa do Mundo em loco do que fazer dos estúdios, né, apesar daqueles estúdios maravilhosos, né, que o Kleber vai estar, mas isso mostra, né, que ele perdeu espaço, né, está desprestigiado, foi preterido dentro da Rede Globo pelo Luiz Roberto, né. O Luiz Roberto acabou assumindo essa posição do Kleber Machado, que durante décadas e décadas foi o sucessor do Galvão Bueno, né? Foi o reserva imediato do Galvão Bueno, o Kleber Machado, e agora essa posição fica com, essa condição, né, fica com o Luiz Roberto. E algumas coisas o que me chama atenção, né, sem querer criticar, mas eu estava vendo ali notícias da TV sobre essa questão do Kleber Machado, e o jornalista, ou a jornalista, colocou ali que o Kleber Machado não vai narrar jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Meu, o Kleber Machado nunca narrou jogo da seleção brasileira, porque ele nunca foi titular. Quem narra os jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo é o narrador principal, isso em qualquer rádio, em qualquer emissora de TV. Então na Globo, desde 1990, o Galvão Bueno é o titular. Portanto, Kleber Machado não narraria, mesmo que ele tivesse ainda na posição de reserva imediata do Galvão, estaria lá no Catar, como está o Luiz Roberto, mas não ia narrar. É claro que se acontecer um problema, se o Galvão Bueno tiver um problema de saúde num jogo, aí o reserva imediato vai narrar, que no caso, nesse momento é o Luiz Roberto, né? Seria o Kleber Machado há algum tempo, hoje é o Luiz Roberto. Mas o Kleber nunca narrou, como o Luiz Roberto também, nunca narrou um jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo. Quem narra é o titular, é o Galvão. Isso mostra, não, sem querer, né, fazer uma crítica dura aqui, mas isso mostra desconhecimento de quem fez a matéria, né? O cara não sabe como é que funciona o sistema de escala dentro de uma emissora de televisão, de uma emissora de rádio, como é que funciona. Quem narra jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo, normalmente, invariavelmente, é o titular. É o cara que é o principal narrador, e é o Galvão. Então, não tem colocar o Kleber Machado, vai narrar os jogos aqui do Brasil, no Catar, tal, perdeu sua posição e não vai narrar jogos da seleção brasileira. Ele não narraria de forma alguma, seria o Galvão. Então não faz nenhum sentido colocar que o Kleber Machado não vai narrar jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Quem acompanha, né, quem acompanha esses assuntos, quem está no meio, sabe. Né? Acho que o jornalista tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de escrever, né, para não colocar uma coisa, é o óbvio, né? Isso é o óbvio do óbvio. É claro que o Kleber Machado não narraria, como o Luiz Roberto não vai narrar jogos da seleção, a não ser, repito, né, que aconteça alguma coisa ali extraordinária, tal, com o Galvão, e aí o Luiz Roberto que vai narrar jogos da seleção, porque ele é o número 2 nesse momento. Mas o Kleber, não é novidade nenhuma que ele não vai narrar jogos da seleção, porque nunca narrou. Então é um negócio completamente sem sentido. Mas enfim, o Kleber fala aí, né, que nessas matérias, né, nos sites esportivos, que seria melhor, claro, narrar, mas tem os jogos das outras seleções, é verdade, né? O Kleber Machado sempre fez esse papel de narrar jogos em Copa do Mundo das outras seleções. Tem grandes jogadores, Copa do Mundo, os melhores jogadores do mundo, né, estão ali, pelo menos quase todos, né? Os melhores, os principais jogadores de todas as seleções que participam do evento. Então tem muitos jogos interessantes. Eu, por exemplo, eu gosto de Copa do Mundo, não é para ver o Brasil, é para ver Copa do Mundo, para ver a Holanda jogar, para ver a França jogar, para ver a Bélgica, para ver a Argentina, não é só para ver o Brasil. Então tem muito jogo legal para os narradores, né, que acompanham a Copa do Mundo. Mas seleção brasileira, sempre, quem narra é o principal locutor da emissora, é o Galvão Bueno. Então não seria o Kleber Machado, como também não será o Luiz Roberto a narrar jogos da seleção brasileira, a não ser num caso, como já disse, num caso extraordinário, do locutor principal, como aconteceu na Copa de 86, né? Já citei aqui em outros vídeos, né? O Galvão, ele era o número 2 da Rede Globo em 86, no México, o Osmar Santos era o narrador titular, e aí ele teve um problema de saúde no segundo jogo do Brasil na fase de grupos, e o Galvão narrou
como número 2 ele acabou narrando o jogo. Então foi um fato ali, mas é uma coisa que extraordinária, né? Não é normal isso acontecer. Grande abraço, é o que eu queria colocar para você. Até o próximo vídeo.